de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Todos que estão conosco no culto presencial, aqueles que estão conosco no culto online. Eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho dito para os irmãos, e vocês têm comprovado, com certeza, que não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor significa temer a Deus, que é amá-lo com respeito, procurar viver conforme os seus princípios, permitir o agir do seu Espírito Santo em nosso ser e aceitar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossa vida. Para isso é preciso que tenhamos a firme convicção de que verdadeiramente não somos perfeitos. É muito fácil a gente detectar a falha, as dificuldades dos outros. As nossas, nem sempre é uma coisa fácil. Mas é preciso que a gente faça um exercício de fé, confiando no Senhor, declarando a tempo e todo tempo, declarando que, Senhor, por mim mesmo eu não posso nada. Eu não sei de nada, não tenho poder nenhum. Mas a tua palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós precisamos estar em Cristo. Quando nós nos firmamos em Cristo, a base, os alicerces da nossa vida, eles estão sendo fortalecidos, aprofundados, melhor dizendo, na rocha eterna que é Cristo. Cristo é a rocha eterna. E é preciso também que a gente esteja bem lembrado que o Senhor continua o mesmo. Ele continua com a mesma determinação, com o mesmo poder e com o mesmo amor. Eu me atrevo até a dizer que o amor do Senhor aumenta cada dia mais. Porque Ele tem uma paciência tremenda com a gente. Quantas vezes somos infiéis? Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que verdadeiramente deveríamos fazer? Quantas oportunidades perdemos? E uma oportunidade perdida passou. Talvez a oportunidade de pregar a palavra, a oportunidade de testemunhar de que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, a oportunidade de poder testemunhar de que a paz que nós recebemos, a paz que nós desfrutamos, nada mais é do que a presença do Senhor na nossa vida. E essa presença que é marcante, para que ela seja verdadeiramente marcante, é preciso que a gente esteja diante do Senhor, eu vou repetir, permitindo o seu agir e aceitando tudo aquilo que Ele vai nos mostrando que precisa ser transformado. Nenhum ser humano tem poder para fazer isso, mas é o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é correto, alguns irmãos imaginam assim: o Espírito Santo já me convenceu do pecado, da justiça e do juízo no momento em que eu reconheci que sou pecador. Ele continua fazendo com que a gente reconheça o tempo todo. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo em Cristo continuamos pecadores. Não somos mais escravos do pecado, mas o pecado nos rodeia. Então a gente precisa estar acordado, vigiando, orando, apresentando a nossa vida diante do Senhor. E todas as vezes que o Senhor mostra as dificuldades que nós temos, precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe nessas dificuldades, para que possamos ultrapassá-las, para que possamos verdadeiramente ter uma vida que seja agradável ao Senhor. De vez em quando eu escuto alguém dizer assim: ah, pastor, é muito difícil ter uma vida que seja agradável ao Senhor. Eu discordo. Não é difícil. É preciso que haja, em primeiro lugar, é preciso ter fé. E o Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É preciso ter perseverança. A gente tem que perseverar nessa palavra. A gente tem que perseverar na posse das promessas que o Senhor tem feito para a nossa vida. É preciso, em terceiro lugar, aprender
a receber a resposta do Senhor. Eu tenho dito que não são poucas as vezes que a gente apresenta determinada situação ao Senhor e a gente já apresenta pedindo uma resposta, e aquela resposta que gostaríamos de receber. Mas o Senhor nos dá o melhor, Ele nos dá do seu melhor. Então todas as vezes que nós recebemos uma resposta do Senhor, é preciso que tenhamos a firme convicção de que aquela resposta foi a resposta do nosso Deus, visando o melhor para a nossa vida, hoje, amanhã, depois e eternamente. Aí diante disso, vem a seguinte pergunta: como é que estou vivendo? Como é que estou construindo a minha vida? Eu não tenho nenhuma pretensão de deixar uma marca minha, mas eu tenho a pretensão de fazer a vontade do Senhor, para que a cada dia seja mais e mais confirmado que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem tem poder, é o Senhor quem age, é o Senhor quem opera os milagres. E eu quero falar um pouco nessa tarde, rapidamente, sobre princípios para uma vida feliz. E eu escolhi esse texto bem conhecido do povo de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler é parte da conclusão do sermão pregado por Jesus, que ficou conhecido como o sermão do monte. Jesus, na conclusão, Jesus deixou os falsos mestres e falou sobre os falsos professos. Jesus deixou os falsos mestres e falou sobre os falsos ouvintes. Desculpe. Os falsos professores professam, mas não vivem. E os falsos ouvintes escutam, mas não praticam. Então nós vivemos hoje uma histórica realidade que vem sendo processada durante todo o tempo. As pessoas querem os milagres do Senhor, afirmam que querem a presença do Senhor, mas não querem ter um compromisso com Ele. O Senhor tem um compromisso conosco, e esse compromisso com o Senhor significa colocar em prática a sua palavra. Agora, irmãos, são os bons ouvintes que tornam-se críticos porque não estão dispostos a colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Então é muito fácil dizer: isso aí não é para mim, isso é muito difícil, está muito longe de mim. Não, irmãos, todos nós somos iguais perante o Senhor. Ele nos ama da mesma forma. O Senhor não tem filhos prediletos. Não, Ele é absoluto. E como Ele é absoluto em poder, Ele é absoluto em justiça. As oportunidades que o Senhor nos dá são oportunidades que precisamos aproveitá-las. Mas desde que essas oportunidades nós tenhamos a certeza de que elas estão em linha com os princípios estabelecidos por Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que o nosso tempo aqui na terra é muito pouco. O salmista diz que a nossa vida passa rapidamente, não é? O apóstolo diz que a nossa vida é como o sopro. Tudo passa muito rápido.
Aí o Senhor faz uma ressalva: mas a minha palavra permanece para sempre. Então a palavra do Senhor, ela não sofre mudanças, ela não precisa de atualizações, porque essa palavra é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Mas também existem aquelas pessoas que recebem a palavra e procuram viver a palavra. São aquelas que comprovam o poder da palavra de Deus agindo em sua vida e na vida dos seus familiares. Irmãos, a família é a instituição primeira estabelecida por Deus. É a família. A família. A família é bênção. Nós temos a família no modelo judaico-cristão. A família instituída por Deus, ela é a célula principal da sociedade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A gente vê que a cada dia torna-se mais difícil a criação dos filhos. Eu vou dizer, torna-se mais difícil quando os seus pais não entendem que o mais importante para os seus filhos é o seu tempo, é a sua presença. Então os filhos são entregues às pessoas, vou terceirizar a criação. A criança, para a criança se acalmar, dá o celular para ela ficar mexendo lá. Aí eu pergunto assim: e o culto doméstico? Alguma vez você fez na sua casa? Sentar, você, seu marido, seus filhos, e ter um culto doméstico. Louvar o Senhor. Eu já falei aqui que eu me lembro dos cultos domésticos que eram feitos lá em casa. E quando eu ia para a casa dos meus avós, é interessante porque eu participava do culto, era meu avô, minha avó e eu. Mas quando eu não estava, estavam os dois lá, celebrando ao Senhor. Alguns hinos que ficaram na minha memória, na minha mente até hoje. Hinos que cantávamos. Parece que estou ouvindo os meus avós orando. Irmãos, essas coisas ficam na mente da gente. Eu não esqueço dos momentos do culto doméstico lá em casa. Como minha mãe trazia o ensino da palavra, como ela falava. Então, sabe, irmãos, é preciso investir na família. E é investir na família, é investir nos filhos. É claro que a gente quer dar o melhor. Mas, irmãos, passa muito rápido. Aproveite o tempo do seu filhinho, da sua filhinha. Porque logo, logo ele vai crescer. E quando ele crescer, ele não vai querer mais estar andando com você. Agora, ele faz questão de andar com você. Aproveite esse tempo. Eu estou falando isso, você está ouvindo isso de alguém que é avô. Já vou ser bisavô também. Então aproveite esse tempo. Dá tempo ao seu filho. Sabe, meus amados irmãos, o propósito do Senhor não é abençoar somente os cônjuges ou abençoar somente os filhos. O propósito do Senhor é abençoar toda a família. E Jesus nos apresenta nesse texto 2 fundamentos nos quais iremos edificar a nossa casa. É preciso ressaltar que os 2 fundamentos estão disponíveis, porém a decisão de escolha de um deles é pessoal. E aí? O que eu espero como seu pastor é que você faça a escolha certa. Para algumas coisas, hoje está muito fácil a gente fazer uma escolha, né? Porque as coisas erradas são tão evidentes, então é muito fácil fazer. Mas escolher construir a sua casa, edificar a sua casa sobre a rocha. Aí vem aquelas minhas perguntas, que você responde aí na sua mente, no seu coração. Quais os princípios nos quais tenho estabelecido a minha vida? Quando eu vou fazer essa pergunta para você, porque eu já fiz para mim ontem, eu já fiz hoje, pelo menos mais de uma vez. Quais são os princípios nos quais tenho estabelecido a minha vida? Igreja amada do Senhor, isso não é uma questão de lógica, é uma questão tríplice, que envolve fé, conhecimento e perseverança. Fé, conhecimento e perseverança. Fé depositada no Deus Criador. Conhecimento da palavra de Deus. Perseverança para viver conforme os princípios bíblicos. Assim, irmãos, se fizermos assim,
será muito mais fácil dizermos não às ilusões do mundanismo. Ninguém se iluda, mas os princípios para uma vida feliz e abençoada somente são encontrados em Cristo. E isso não é um sonho. Isso é um sonho, alguma coisa que vocês sonham, que vocês imaginam, mas que nem vocês mesmos conseguem. Irmãos, vivemos em paz. E a demonstração de que vivemos em paz é que diante das lutas e aflições não nos desesperamos. Não nos desesperamos. Diante da interrogação do amanhã, temos a tranquilidade de saber, seja qual for a realidade do amanhã, o Senhor permanece conosco. Ele permanece nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa, aleluia. Agora, todas as mudanças operadas na sua vida, realizadas na sua vida, serão operadas pelo Espírito de Deus. Não somos nós, pastores. Não, é o Senhor que tem poder de fazer as mudanças necessárias. Ninguém tem essa autoridade para determinar mudanças na sua vida. Somente o Senhor eterno tem autoridade, e ao exercê-la sobre a nossa vida, nunca criará conflitos nem constrangimentos. Eu fui uma vez visitar um irmão que tinha aceitado a Jesus há pouco tempo, e eu fui lá no escritório dele, da empresa dele. E quando eu cheguei lá, no escritório daquela empresa, ele tinha uma bancada enorme, com muitas imagens. Eu cheguei ali, sentei, conversamos um pouco, dei a palavra, orei e fui embora, eu não disse nada. E um dia esse irmão esteve comigo e falou sobre isso. Sabe por quê? Porque era o Espírito Santo que tinha que fazer isso na vida dele. E o Senhor fez, não é isso, meu irmão? E louvado seja o nome de Jesus por isso. Eu glorifico ao nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer isso. O que a gente tem que fazer é de levar a palavra. O convencimento é o Espírito de Deus que faz. É o Espírito Santo que age. E vou repetir, quando o Espírito de Deus age, não cria conflitos nem constrangimentos. Agora escutem o que Jesus nos afirma lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo, aleluia. Então nós podemos dizer que o Evangelho de Jesus Cristo implica compromisso não apenas de palavras, mas de atitudes e decisões firmadas nas promessas de Deus. Aleluia. Nunca esqueça que na nossa caminhada nós vamos encontrar todos os tipos de pessoas. E todos os tipos de pessoas são amadas por Deus. Deus amou. E por isso levou lá no Calvário, levou sobre si as enfermidades, os pecados, as iniquidades. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que, como servos de Deus vivo, nós precisamos amar as pessoas, mas fazer separação entre o amor que elas merecem, e não podemos compactuar com os seus erros, com os seus pecados. Você sabe, igreja, a gente tem que ser franco, mas essa maneira de ser franco, ela não pode ser uma maneira mal educada, não pode ser uma maneira agressiva. Nós podemos dizer as coisas e podemos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor: Senhor, como é que eu devo falar isso? Nunca vá de primeira. Pense, apresente diante do Senhor. Porque nós temos uma missão tremenda que o Senhor nos deu, como seus discípulos, de pregar o Evangelho a toda criatura. E pregar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares, no mundo inteiro. Eu tenho dito aos irmãos que a maneira mais eficiente de pregar o Evangelho é através do nosso testemunho. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que a bondade de Deus leva ao arrependimento.
E o arrependimento leva a Cristo. E a palavra de Deus nos faz entender que a vida não está limitada ao material. Então, em Cristo, nós somos conscientizados que temos um espírito. Esse espírito que o Senhor nos dá não é um espírito reencarnado, não. É um espírito novo, criado. Vou usar o termo, zerado. Aleluia. Esse espírito é imortal. Tem um início, mas não tem um fim. O nosso corpo é mortal. A gente o tempo vai passando e vai se desgastando, né? Às vezes a gente se olha no espelho, não sei se acontece com você, mas comigo acontece, eu não sei, sou eu mesmo ali. Porque aqui dentro a gente se vê como era antes. O Senhor vai renovando o nosso espírito. Mas o físico, o corpo, irmãos, isso é a nossa morada temporal, por algum tempo apenas. Então esse tempo que nós estamos aqui, ele é tão pouco, que nós precisamos vivê-lo para o louvor da glória de Deus, como o Senhor espera que vivamos. Viver para o louvor da glória de Deus. Igreja, quantas vezes eu tenho repetido isso para você? Aleluia. Então nós precisamos viver na certeza de que a ação divina, ela é real hoje, será real amanhã, depois de amanhã e eternamente. Uma vez firmados em Cristo, então nós devemos aprofundar os nossos alicerces sobre a rocha, não sobre a areia. Todos os conceitos e atitudes precisam de revisão, porque estamos determinados a firmar os nossos alicerces na rocha eterna que é Cristo. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu sempre fazia lá no escritório. Todo serviço tem que ser revisado. Todo serviço tem que ser revisado. E essa revisão ela faz não somente por aquela pessoa que faz, mas por outro. Na nossa vida, fazer essa revisão é se colocar diante do Senhor. É analisar se aquilo que estamos fazendo, se as nossas atitudes, se as nossas palavras, se os nossos projetos estão conectados com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos prevenindo que as chuvas serão torrenciais, os rios transbordarão, os ventos serão intensos, e tudo contribuirá para que a nossa casa seja destruída. Mas tem uma coisa que não podemos esquecer: nós temos a proteção divina, aleluia. Cristo está nos alicerces, está nas paredes, está no teto, Ele está em todos os lugares. É Ele quem sustenta a nossa casa, que é a nossa vida, aleluia. É a nossa vida, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Então nada nos trará ou nos fará danos irreversíveis. Deus está no controle. Pergunta aí para você mesmo: será que eu tenho deixado Deus estar no controle da minha vida? Pergunta para você e responde para você mesmo. Será que temos valorizado essa vida que o Senhor tem nos dado? O que é que a palavra nos diz? Que em Cristo Jesus nos consideramos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 11. Então, o pecado não reina mais em nosso corpo. Por quê? Porque agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, aleluia, que é Deus habitando em nós. Deus habitando em nós, o Espírito de Deus habitando em nós, é o próprio Deus habitando em nós. E Ele faz isso em todo aquele que tenha Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador. Então o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Igreja amada do Senhor, para que tenhamos uma vida de paz e feliz, nós somos convocados a rejeitar tudo aquilo que existe no mundo. Tenho dito isso para vocês, e que é contrário aos princípios do Senhor. É isso. É por isso que a busca da santificação é essa. Não é a busca da santificação segundo o conceito do mundo, mas a busca da santificação segundo o conceito divino. Amém, aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Olha, é impossível estar em Cristo e compactuar
com o homem de Belial, com os princípios do homem de Belial. Não dá para fazer as duas coisas. Ou a gente está servindo ao Senhor, ou a gente não está servindo ao Senhor. E se estamos servindo ao Senhor, tem coisas que são muito claras, são evidentes. Então a gente não pode, como é que eu posso dizer que sirvo ao Senhor e aceitar princípios que são contrários à sua palavra? Aí eu lembro que nunca alguém poderá servir a dois senhores, mas apenas a um Senhor. E o Deus eterno precisa ser o Senhor da nossa vida. Vejamos o texto de Romanos, no capítulo 14, os versículos 11 e 12. Porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, aleluia. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, aleluia. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação, ela é pessoal, ela é individual. E a prestação de contas, ela é individual. Então vamos prestar contas dos pensamentos que alimentamos, das palavras que proferimos e dos atos que praticamos. Aí vem logo na minha mente, como é que nós estamos tratando o nosso próximo? Aquele próximo que é chato, que só é perturbação. Como é que a gente está tratando? Ô irmãos, é prova. É prova. Pensa aí nesse negócio aí. Como é que nós estamos tratando? O Senhor espera que tratemos como? Tratemos em amor. E tratar em amor muitas vezes é a gente até ficar calado. Mas tratar em amor, em alguns momentos, é a gente ter que falar. E essa palavra ela tem que sair em amor. Aí eu digo assim, preciso ter cuidado no olhar, é preciso ter cuidado no andar, é preciso ter cuidado no tom de voz, na maneira como a gente fala. Vocês estão recebendo o que está sendo falado? Aleluia. Deus é o juiz e nós os julgados. Agora, a prerrogativa de julgar é exclusiva de Deus. Então vamos acabar com aquele negócio da gente olha para o irmão e já diz para a irmã, já sei. Já olho, já sei o que é que ela tem, o que é que ele tem. Essa prerrogativa de julgar é do Senhor. E o Senhor fala do amor. Assim como o Senhor faz separação entre o pecador e o seu pecado, nós precisamos fazer separação entre o amor que temos pelas pessoas e o não compactuar com o seu pecado. Amém? Então, é extrema insensatez tentar usurpar uma prerrogativa que é somente do Senhor. Você não pode julgar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que pelos frutos seremos conhecidos, sim. Ela não diz que pelos frutos seremos julgados, mas seremos conhecidos. Amém? Então não julgue, não murmure. Faz uma coisa, somente ore. Ore, apresente ao Senhor. Deus ama até mesmo as pessoas das quais discordamos. Amém? Amém? Eu vou começar a encerrar, mas deixa eu dizer uma coisa. Nós podemos divergir dos pensamentos, das propostas, mas nunca das pessoas. Dá para entender isso? Eu posso conviver com você, meu irmão, mesmo que você tenha uma maneira de pensar diferente da minha. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão é dos princípios dessa palavra. Ah, irmãos, isso a gente não pode abrir mão nunca. Nunca. Porque não vale a pena. Nós não sabemos a hora do toque da trombeta.
o momento em que seremos chamados. O Senhor me deu uma visão há algum tempo. E a visão que o Senhor me deu era, imagine, assistiram já aqueles filmes que tem aqueles bombardeios da Segunda Guerra, que o atirador ia lá no bojo, lá na frente, né, do avião. Aí você vai vendo, é como se eu estivesse voando numa velocidade muito grande. E interessante que o piso, ele não tinha emendas, era um único piso. Ele se parecia como se fosse aquele piso que bota do gelo, para patinar no gelo, certo? Mais ou menos como aquilo, sem emendas. E aí, à medida que foi diminuindo aquela velocidade, eu vi um exército de anjos. Olha, irmãos, um exército, mas não era pouco não, irmãos. Era um exército enorme, enorme de anjos. E eles estavam formados. E vamos dizer assim, o vento, vou usar esse termo, que vinha e as coisas elas iam assim, sem desarrumar, eram uniformes, certo? Então vinha por aqui e passava, e aqueles anjos lá em posição de sentido. E aí o Senhor me disse algo tremendo. Ele disse: os anjos estão prontos, estão formados para arrebatar a igreja, e estamos aguardando somente o toque da trombeta, aleluia, para o arrebatamento da igreja. O Senhor, eu creio que o Senhor não nos deixará aqui durante o período da grande tribulação, mas antes do período da grande tribulação, seremos arrebatados, seremos levados à presença do Senhor, onde reinaremos com Ele eternamente, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. O Senhor me deu visões, e tem me dado algumas vezes. Você sabe por que eu sei que o Senhor me deu visões? Porque eu não acreditava. Eu nunca acreditei. Quando chegava alguém que falava assim, que tem uma visão, tal, eu olhava para a pessoa, sinceramente, eu olhava assim, é um sonhador, é uma sonhadora. Eu não acreditava. Eu me lembro que eu estava vindo das compras do mercado, e tinha um determinada emissora, um radialista na época muito conhecido, e ele fazia entrevistas, e ele estava entrevistando um pastor. Nessa época eu nem sonhava em ser pastor, viu, gente? Eu fazia parte da primeira igreja evangélica batista de Maceió, a igreja que ainda continua amando. Ainda me lembro dos ensinamentos que recebi lá, dos meus pastores, dos meus professores, e a minha base foi toda ali. E eu louvo a Deus pela seriedade, pela fidelidade daquela igreja. Glórias ao nome de Jesus. Obrigado, dei uma voada mesmo. E o radialista, ele estava entrevistando um pastor que estava num movimento aqui, numa outra denominação. E o radialista perguntou assim: pastor, mas o que é aquilo? O que é aquela língua que ninguém entende, que aquele povo fala lá? Aí parece que eu estou ouvindo a voz do pastor. Disse: meu querido fulano, aquela língua que nós falamos é a língua dos anjos. Sabe o que eu fiz? Eu dei uma tapa assim no rádio, pá, e desliguei o rádio. Esse cara está conversando um negócio desse. Porque eu não acreditava. Eu me lembro que quando lá na igreja eu ia dirigir um culto, às vezes era um culto da juventude, e uma coisa que eu fazia era assim: pessoal, esse negócio de bater palma, negativo. Sabe por que eu estou dizendo para você? Porque a transformação que Deus tem feito na minha vida, Ele faz na sua também. Ele faz na sua também. Hoje eu creio que a evidência mais comum do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Não é a única, por favor,
é a evidência mais comum. Eu creio que o Senhor opera. Eu creio que o Senhor continua com a mesma determinação em operar na nossa vida, em salvar, curar e libertar. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Amém? Não temeremos o barulho das chuvas, o barulho da força das águas, não temeremos a impetuosidade dos ventos, também não temeremos os terrores da noite, as ameaças que são feitas durante o dia e a noite, Salmo 91, não temeremos nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Aplicamos as palavras do salmista em nossa vida. Amém. Em Cristo Jesus, nós veremos a recompensa dos ímpios. O Senhor está falando da nossa vida. Então temos fé, conhecimento e perseverança. Fé em Deus, conhecimento da sua palavra e perseverança para viver conforme os seus princípios. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode dar glórias a Jesus? Porque o Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, igreja, nunca nos acovardaremos, mas cumpriremos o nosso dever como verdadeiros discípulos de Cristo. O Senhor está nos concedendo sempre oportunidades, e oportunidades que não sabemos qual delas será a última. Então, que possamos aproveitá-las, que possamos voltar o nosso pensamento maior para o Senhor, que o nosso amor maior, o nosso compromisso maior esteja com o Senhor. Vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando a pessoa começa a achar que pode ter comunhão com princípios contrários à palavra de Deus, é um sinal de que a vida precisa passar por uma análise, precisa passar sobre um autoexame, porque nada pode estar acima do Senhor. O nosso amor, o nosso compromisso, em primeiro lugar, vem como Deus eterno, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem a igreja. Igreja não é Deus, nem Deus é a igreja. A igreja é necessária para que possamos juntos receber a palavra, orar uns pelos outros. Quantas vezes nós necessitamos, às vezes é somente de um sorriso, às vezes somente de um aperto de mão, às vezes somente bater no ombro e dizer: Deus te abençoe. Eu aprendi e eu tenho feito isso no meu dia a dia. Deus te abençoe, Deus te abençoe, dizendo que o Senhor abençoe a sua vida, e sem dúvida nenhuma Ele vai continuar abençoando. Agora, que o nosso olhar seja mantido fixo em Cristo, olhando para a frente e para o alto,
para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não tenha nenhuma dúvida, se procedermos dessa maneira, teremos uma vida feliz, abençoada, uma vida de paz, no mundo que está em guerra. Você crê nisso? Você crê nisso? Está escrito: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Fiquemos de pé e adoremos ao Senhor.